O chamado invisível que ecoa na alma. Há momentos em que algo desperta no interior antes mesmo que a mente compreenda o que está acontecendo. É como se uma voz silenciosa tocasse regiões da alma que raramente são alcançadas pelo barulho do mundo. Não é um som, não é uma imagem, não é um pensamento racional. É uma sensação que surge sem pedir licença e que, de alguma forma, se torna impossível de ignorar. Muitos tentam explicar dizendo que é intuição, outros chamam de pressentimento, mas no fundo todos sabem que há algo mais profundo ali. Esse movimento interior pode ser suave como um sopro ou intenso como uma urgência, e quase sempre aparece quando a pessoa está cansada de lutar com as próprias forças e começa a perceber que sua alma está pedindo por algo que ela ainda não entende completamente. É nesse ponto que o chamado de Mateus 11, 28, 30 começa a ecoar, mesmo que a pessoa nunca tenha parado para refletir sobre essas palavras. Esse chamado não chega como uma ordem. Ele não pesa, não força, não impõe. Ele se apresenta como um convite. E paradoxalmente é justamente essa suavidade que o torna tão poderoso. Quando a pessoa está um pouco quebrada por dentro, quando o coração já não encontra mais sentido em tantas tentativas vazias de autopreservação, a gentileza desse chamado encontra uma brecha e entra. Não para dominar, mas para despertar. Há quem tente calar essa sensação distraindo-se com compromissos, ruídos, telas e excessos. Mesmo assim, quando os estímulos se aquietam e a pessoa se encontra consigo mesma, a voz interna volta a surgir, pedindo para ser reconhecida. Não exige que você a entenda completamente, apenas que não a ignore. É nesse ponto que muitos percebem que não é uma emoção passageira. É algo que pede resposta. E o mais impressionante é que esse chamado não fala de culpa, não julga, não aponta falhas, não cobra perfeição. Ele fala de alívio, de descanso, de encontro. Ele se dirige ao cansaço que ninguém vê, ao peso que não aparece no rosto, mas que preenche cada pensamento. Ele toca exatamente a parte que a pessoa tenta esconder dos outros, e por vezes até de si mesma. Há uma sensibilidade divina nesse gesto. Não é um chamado para os fortes, para os disciplinados ou para os que têm tudo resolvido. É para os cansados, os sobrecarregados, os que se culpam por não serem capazes de carregar o mundo nas costas e os que já tentaram diversas vezes encontrar paz apenas para perceber que ela sempre escapa pelos dedos. O chamado não se apresenta como solução instantânea, mas como direção. Ele diz que existe um lugar onde o fardo pode ser solto e onde a alma pode respirar de verdade. Quando esse chamado ecoa, algo dentro de você reconhece que não vem de fora. Não é uma sugestão humana, não é um desejo repentino, não é uma ideia emocional. É uma comunicação íntima entre o Criador e a criatura. Muitos tentam racionalizar esse movimento interno, mas a alma sabe a origem. Há um momento em que a pessoa sente que não precisa mais buscar respostas no caos, porque existe uma voz que não engana, não confunde, não manipula. Uma voz que não exige nada para começar o processo de cura. Ela apenas diz: venham a mim. Esse venham não é sobre deslocamento físico, é sobre abertura interior.
É sobre permitir que a alma pare de resistir e comece a aceitar que não precisa mais carregar tudo sozinha. É sobre reconhecer que existe uma paz que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que não se negocia, não se compra, não se conquista, apenas se recebe. E quando a pessoa abre essa porta interna, mesmo que por um instante, ela percebe que algo muda. Não é um milagre explosivo, não é uma emoção exagerada, não é um êxtase espiritual. É um início, um movimento, uma semente que começa a se mover em silêncio. É a alma dizendo, por fim, encontrei aquilo que me chamava. E a partir daí, nada dentro permanece igual. O peso, que não se vê, mas se carrega. Há um tipo de cansaço que o corpo não denuncia, um desgaste silencioso que se instala sem que a pessoa perceba quando começou. Ele não aparece em exames médicos, não é facilmente explicado e raramente encontra compreensão nos outros. É o peso interno. A soma de expectativas, medos, pressões, traumas, culpas e exigências que vão se acumulando no espírito até que, de repente, tudo se torne mais pesado do que deveria ser. É quando a pessoa se vê vivendo um dia após o outro com a sensação de que algo dentro dela está sempre no limite, mesmo que, por fora, continue funcionando, sorrindo, entregando, cumprindo. Esse tipo de fardo não é medido em quilos, mas em pensamentos. Ele não ocupa espaço físico, mas ocupa espaço na alma. E o mais curioso é que quase ninguém percebe o quanto está carregando até que o peso comece a comprometer o próprio respirar da vida. Muitos acreditam que estão cansados apenas porque dormem pouco, trabalham muito ou enfrentam situações desafiadoras. Mas existe um cansaço mais profundo, o cansaço que nasce do excesso de controle, da tentativa constante de sustentar tudo com as próprias mãos, de tentar ser a resposta para problemas que não foram feitos para serem resolvidos sozinhos. Há quem acorde exausto mesmo depois de horas de sono. Há quem viva tensões internas enquanto aparenta tranquilidade. Há quem carregue dores que nunca verbalizou porque teme não ser compreendido ou, pior, teme ser visto como fraco. É nesse espaço silencioso entre o que se mostra e o que se sente que o peso se torna mais severo. Quando Jesus diz: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados", ele não trata de um cansaço comum. Ele se refere exatamente a esse peso invisível, esse fardo emocional e espiritual que se acumula até que a pessoa comece a sentir que está lutando contra algo que já não tem forças para enfrentar. Os sobrecarregados da passagem não fala apenas de tarefas, fala de sentimentos reprimidos, de batalhas internas, de tentativas de manter firme aquilo que já se partiu por dentro. Fala de pessoas que se culpam por sentimentos que não pediram para sentir. Fala de almas que se endureceram tentando sobreviver em ambientes que exigiram mais do que elas podiam entregar. Fala de homens e mulheres que aprenderam a se virar sozinhos e, por isso, não sabem mais como descansar. Esse tipo de peso raramente desaparece sozinho. Ele é alimentado por pensamentos repetitivos, por expectativas irreais, por exigências internas que nunca se satisfazem. Ele aumenta quando a pessoa tenta provar valor, tenta esconder fraquezas, tenta preencher vazios com realizações externas que aliviam apenas por instantes. E quanto mais ela tenta se livrar do cansaço com as próprias forças, mais ela se afunda. Porque o peso espiritual não se solta apenas com esforço.
Ele se solta quando a alma encontra alguém mais forte para dividi-lo. A maior armadilha desse fardo invisível é que ele se torna familiar. A pessoa se acostuma a carregar aquilo que nunca deveria ter assumido. Ela se acostuma a viver tensa, alerta, ansiosa, com medo de decepcionar, com receio de falhar. Acostuma-se a não confiar, a não pedir ajuda, a não mostrar vulnerabilidade. Acostuma-se a ser forte até quando está quebrada. E essa familiaridade faz com que ela ache normal viver pesada. Mas não é normal. O espírito não foi criado para viver dobrado sobre o próprio peso. A alma não funciona bem quando está sempre em modo de defesa. O coração não foi desenhado para aguentar tudo sozinho. É justamente aqui que o convite de Cristo se torna mais profundo. Ele não diz para você carregar melhor. Ele não diz para você ajustar seus sentimentos, ser mais forte ou tentar mais uma vez. Ele diz: venham. O descanso não está em melhorar a carga, está em entregá-la. O alívio não está em sobreviver, está em reconhecer que existe um lugar seguro onde aquilo que pesa encontra alívio verdadeiro. O peso invisível só se desfaz quando a pessoa percebe que não precisa se provar, não precisa se punir, não precisa continuar carregando aquilo que destrói sua paz interna. Há uma libertação que começa no instante em que a alma admite que está cansada. Não como fraqueza, mas como verdade. E quando essa verdade encontra o convite divino, algo começa a se movimentar por dentro. O peso não domina mais. Ele começa a ceder pouco a pouco, como se finalmente estivesse sendo carregado por alguém que sempre soube que você não conseguiria sozinho. Quando o silêncio de Deus é, na verdade, direção, há momentos em que a ausência de respostas parece ensurdecedora. A pessoa ora, questiona, busca sinais, procura significado nos detalhes do cotidiano e ainda assim, tudo parece imóvel. É nesse espaço de aparente vazio que muitos acreditam que Deus é um terreno sagrado, onde a alma é conduzida a perceber o que não seria possível compreender se o barulho viesse primeiro. É no silêncio que a atenção se aguça. É no silêncio que o coração revela o que está realmente procurando. E é no silêncio que a pessoa finalmente percebe que há perguntas que não precisam de explicação imediata, apenas de condução. Esse silêncio não é punição. Ele não nasce de indiferença, negligência ou esquecimento. Ele nasce da necessidade de preparar o interior para receber algo que exige profundidade. Quando tudo está barulhento, quando pensamentos se atropelam, quando emoções estão agitadas, a alma não consegue distinguir a voz que realmente importa. É por isso que muitas vezes Deus não responde da forma como a pessoa espera. Em vez de palavras claras, Ele oferece quietude. Em vez de sinais grandiosos, oferece pausas. Em vez de caminhos evidentes, oferece espera. E sem que a pessoa perceba, essa espera começa a moldar partes internas que não seriam moldadas de outra forma. O silêncio divino também revela aquilo que estamos tentando esconder de nós mesmos. Quando não há respostas imediatas, surge o espaço necessário para que a verdade interna apareça. É nesse intervalo que a pessoa percebe o quanto tenta controlar, o quanto teme perder, o quanto luta para manter firme o que já está frágil por dentro. O silêncio expõe a real fonte do cansaço. Ele denuncia medos, revela expectativas irreais, traz à tona culpas antigas e mostra quanto a alma se acostumou a sobreviver em vez de viver.
E quando essa revelação acontece, embora desconfortável, ela é profundamente libertadora, porque não se transforma aquilo que não se vê. Em Mateus 11, 28, 30, o convite de Jesus rompe o silêncio, não oferecendo respostas intelectuais, mas oferecendo descanso. Isso revela que, muitas vezes, a pessoa não precisa saber o porquê de tudo. Ela precisa ser guiada para um lugar onde a alma respira. Deus faz silêncio não para deixar a pessoa perdida, mas para retirá-la da confusão interna que impede o descanso. Ele silencia o exterior para que o interior comece a falar. E quando esse interior finalmente fala, fica evidente que o maior ruído nunca esteve fora, mas dentro. A direção de Deus frequentemente começa no exato momento em que nada parece acontecer. É quando portas não se movem, quando planos não avançam, quando a vida parece parada, que Ele está desenhando novos caminhos. A imobilidade aparente é, na verdade, o lugar onde Ele reorganiza o que precisa ser curado, restaurado, alinhado. É ali, nessa quietude desconcertante, que Ele prepara o coração para receber o próximo passo. O silêncio que parece abandono é, na verdade, proteção. Ele impede que a pessoa corra na direção errada, que construa em terreno instável, que tome decisões motivadas por medo ou desespero. Ele segura, não para atrasar, mas para preservar. O mais interessante é que o silêncio divino também revela onde a pessoa está colocando sua confiança. Quando Deus não fala, muitos tentam preencher o vazio com respostas próprias, opiniões alheias, pressões externas. Outros tentam criar atalhos, acelerar processos, produzir resultados com as próprias mãos. E é justamente nesse esforço desesperado que a alma percebe que não confia tanto quanto imaginava. O silêncio revela dependências escondidas. Mostra se a fé está baseada em resultados ou em relacionamento. Mostra se a pessoa busca Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. E quando a alma finalmente entende que o silêncio não significa afastamento, mas orientação, algo profundo muda. A pessoa deixa de exigir respostas e começa a buscar presença. Deixa de tentar prever e começa a descansar. Deixa de lutar contra o tempo e começa a caminhar no ritmo da paz. O silêncio se torna familiar. Ele se transforma em espaço de encontro e não de medo. E nesse espaço silencioso, o coração se abre para ouvir o convite que sempre esteve ali, esperando para ser percebido: venham a mim. O silêncio, então, deixa de ser um enigma e se torna uma direção clara, firme e acolhedora, que conduz a alma exatamente para onde ela precisa estar. O momento em que a alma se rende e deixa de lutar sozinha. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro da pessoa finalmente admite que não consegue mais continuar carregando tudo sozinha. Esse momento não chega com drama, nem com explosão emocional. Ele chega como uma verdade que se impõe. Uma verdade que a alma não consegue mais negar. Durante muito tempo, a pessoa tenta resistir. Tenta se convencer de que ainda aguenta, de que só precisa de mais esforço, de que basta ser forte mais um pouco. Mas há um ponto em que o cansaço deixa de ser apenas uma sensação e se torna um limite. Não um limite que paralisa, mas um limite que revela que lutar sozinho não é coragem. É solidão. A rendição da alma não é desistência, é entendimento.
É perceber que a força que a pessoa tenta sustentar há tanto tempo não é suficiente para curar feridas profundas, reorganizar dores antigas ou trazer sentido ao que se perdeu. A luta solitária cria um desgaste que corrói a esperança pouco a pouco. E por mais que a pessoa tente, chega um dia em que ela percebe que está cansada de sobreviver. Cansada de tentar dar conta, cansada de fingir que está tudo bem. Cansada de manter uma fachada de estabilidade enquanto o coração está completamente fragmentado. É exatamente nesse estado que as palavras de Jesus se tornam mais do que um versículo. Elas se tornam um encontro. Venham a mim. Essas palavras antes distantes agora soam como o único lugar possível de refúgio. A alma entende que não foi feita para carregar o mundo. Não foi feita para sustentar sozinha exigências emocionais, espirituais e psicológicas que ultrapassam sua capacidade. A rendição então nasce da honestidade. A pessoa permite-se admitir que está cansada. E esse reconhecimento é o início da cura, porque é impossível entregar o fardo enquanto se tenta negar o peso. O momento da rendição também expõe a pressão que muitos carregam de serem fortes o tempo inteiro. Desde cedo, a vida ensina que mostrar vulnerabilidade é arriscado, que pedir ajuda pode ser interpretado como fraqueza, que admitir dor pode ser visto como incapacidade. Por isso, muitos desenvolvem uma força que não é força, mas defesa. Uma dureza emocional que busca proteger, mas que acaba isolando. E quando essa dureza finalmente racha, a pessoa percebe que não foi criada para viver no isolamento emocional. Não foi feita para enfrentar tempestades sem abrigo. Esse instante de rendição é profundamente espiritual. É quando a alma deixa de lutar contra Deus e finalmente se volta para Ele. Não porque entendeu tudo, mas porque percebeu que nada mais faz sentido sem Ele. É quando a pessoa sente que não precisa mais provar nada. Não precisa mostrar desempenho espiritual. Não precisa apresentar justificativas. Não precisa aparentar controle. Apenas precisa existir diante de Cristo exatamente como está. E esse como está é suficiente. Parece simples, mas é transformador. Porque pela primeira vez, a pessoa para de lutar e começa a confiar. A rendição também rompe com uma narrativa interna perigosa. A ideia de que Deus só recebe aqueles que chegam fortes, limpos, organizados, santos. Pelo contrário, Jesus direciona seu convite justamente aos cansados e sobrecarregados. A rendição não afasta, atrai. Ela cria o espaço perfeito onde o espírito encontra abertura para agir. Quando a alma desiste de carregar sozinha, ela finalmente abre espaço para receber. Receber descanso, receber direção, receber cura, receber alívio, receber paz. E nesse encontro com Cristo, a pessoa percebe que sua força nunca foi suficiente, mas sua graça sempre foi. Que sua luta sempre foi pesada demais, mas seu jugo sempre foi leve. Que sua alma sempre pediu descanso, mas nunca soube onde encontrá-lo. A rendição revela que continuar lutando sozinho era o verdadeiro fardo. Entregar-se não significa perder, significa voltar para casa. Significa confiar que existe alguém capaz de sustentar aquilo que você não consegue mais segurar. Quando a alma se rende, algo começa a renascer dentro da pessoa. Não é uma emoção passageira, é um realinhamento profundo. É a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, ela não está mais lutando contra a vida, contra si mesma ou contra Deus.
ela está caminhando com ele. E esse caminhar inaugura uma paz que não depende de circunstâncias. A rendição é o momento em que a alma finalmente para de afundar e começa a respirar. O encontro íntimo, onde o cansaço se transforma em descanso real. Há um ponto da jornada espiritual em que a alma finalmente percebe que o convite de Jesus não é uma metáfora distante, nem uma promessa abstrata, muito menos uma ideia teológica para ser estudada. É um encontro. Um encontro que não acontece apenas no pensamento, mas no centro da existência. É quando o coração, quebrado pelas batalhas silenciosas, encontra pela primeira vez um espaço onde pode repousar sem medo, sem exigências, sem máscaras. Esse encontro não acontece quando a pessoa está forte. Ele acontece exatamente quando ela está no limite, quando nada mais sustenta, quando a estrutura emocional já não aguenta outra queda. É nesse momento vulnerável que Cristo se revela não como doutrina, mas como descanso vivo. Esse descanso não é simplesmente uma pausa do mundo. Não é ausência de problemas, nem suspensão temporária das dores. É algo mais profundo, é um realinhamento interno. É como se a alma, que antes estava desalinhada, finalmente encontrasse o encaixe perfeito para respirar de novo. A pessoa se aproxima de Cristo trazendo tudo o que tentou esconder por anos. Medos, culpas, ressentimentos, inseguranças, frustrações, erros que nunca conseguiu perdoar em si mesma. E pela primeira vez, ela percebe que não precisa deixar nada do lado de fora. Cristo não exige purificação prévia para acolher, ele acolhe para purificar. É o contrário do que muitos aprenderam. O encontro não é uma recompensa. É um ponto de partida. O descanso prometido em Mateus 11, 28, 30 não é emocional, embora toque as emoções. Não é psicológico, embora reorganize a mente. Não é físico, embora alivie o corpo. É espiritual. É o toque de algo divino que devolve à alma sua respiração original. Quando Jesus diz, eu vos aliviarei, ele não fala de aliviar apenas os sintomas, mas as raízes. Ele toca o cansaço na fonte. Ele desamarra nós internos que a pessoa nem sabia que tinha criado. Ele quebra correntes invisíveis que foram alimentadas por anos de cobrança, autossabotagem e expectativas irreais. Esse encontro então se torna um divisor de águas. A pessoa percebe que está sendo olhada por alguém que a conhece por completo, inclusive aquilo que ela tenta esconder até de si mesma, e ainda assim é acolhida. O mais profundo desse encontro é que ele não exige performance. Cristo não avalia quem chega. Não compara dores, não mede méritos, não classifica merecimento. Ele acolhe. Porque o descanso não é conquistado, é oferecido. E quando a pessoa percebe que pode simplesmente existir diante dele, toda resistência cai. O espírito relaxa pela primeira vez em muito tempo. O coração diminui a tensão que carregava sem perceber. A mente, antes acelerada, começa a desacelerar. Não é magia, é presença. Uma presença que reorganiza tudo o que estava em caos. Uma presença que devolve clareza onde havia confusão. Uma presença que acalma o que antes parecia impossível de ser acalmado. Esse processo nem sempre é imediato, mas sempre é real. Às vezes o descanso chega como um alívio suave no meio da oração. Outras vezes, como um entendimento profundo que faz o peito afrouxar. Há momentos em que chega como lágrimas, em outros como um silêncio interno que abraça.
Cada alma tem seu modo de sentir esse toque, mas todas reconhecem quando ele chega. Porque nada humano consegue produzir esse tipo de paz. Nada externo consegue gerar essa sensação de ser sustentado. Nada racional explica a leveza que invade o espírito quando Cristo finalmente se torna abrigo e não apenas conceito. E quanto mais a pessoa se aproxima desse encontro, mais ela percebe que o descanso não está em fugir da vida, mas em caminhar com ele dentro dela. Não é uma bolha isolada de sofrimento, mas uma força que atravessa o sofrimento com sentido. Não é ausência de peso, mas uma nova forma de carregar, onde Cristo divide o fardo e transforma o que antes esmagava em algo que agora educa, molda, aperfeiçoa. É um descanso que não retira da realidade, mas redimensiona a realidade. A vida continua com desafios, mas a alma não continua sozinha. O encontro íntimo com Cristo é o lugar onde tudo muda, sem precisar de barulho. É onde o coração descobre que não precisa mais lutar para pertencer. É onde o espírito aprende que não precisa mais provar valor. É onde a alma reconhece que encontrou o único descanso que não evapora. A partir desse encontro, a pessoa passa a caminhar de outra forma. Não porque se tornou perfeita, mas porque deixou de caminhar sozinha. A mansidão, que cura o coração ferido. A mansidão é uma das virtudes mais incompreendidas do reino, porque muitos confundem mansidão com fraqueza, rendição ou passividade. Mas diante de Deus, a mansidão é, na verdade, uma das mais altas expressões de força espiritual. Ela não nasce de um coração que se entrega ao mundo, mas de um coração que se entrega à vontade do Pai. A mansidão é o solo onde a cura floresce, porque ela remove a dureza que impede o bálsamo de Deus de penetrar profundamente. Quando o coração está ferido, machucado por perdas, traições, injustiças ou expectativas despedaçadas, a tendência natural do ser humano é levantar muros, endurecer a alma e se proteger de novas dores. Mas Deus não cura corações endurecidos, Ele cura corações rendidos. E a mansidão é precisamente essa rendição que permite que o amor dele alcance lugares que você tentou esconder até de si mesmo. A mansidão não é ausência de dor, mas disposição para permitir que Deus trate a dor com o toque dele. Ela é o estado do espírito que diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não tenho forças, mas me entrego. Eu não vejo saída, mas descanso em Ti. E ao fazer isso, o coração se abre para processos que antes eram bloqueados pela resistência emocional. A mansidão cicatriza, porque remove o orgulho que tenta justificar feridas, remove a autoproteção que impede Deus de agir e remove a ansiedade que quer controlar aquilo que só Ele pode restaurar. Em vez de lutar para manter o domínio, você entrega o domínio. Em vez de resistir ao toque de Deus, você o acolhe. E é nesse acolhimento que a cura começa. Jesus, o maior exemplo de mansidão, mostrou que ela não é fragilidade, mas poder sob controle. Ele enfrentou acusações injustas, perseguições, traições e violência, mas nunca permitiu que essas feridas gerassem amargura. Sua mansidão não o impediu de falar a verdade, de confrontar o erro ou de agir com autoridade. Ela apenas impediu que o mal que tentaram fazer contra ele se transformasse em mal dentro dele. Essa é a essência da mansidão que cura. Ela não remove a dor do mundo, mas impede que o mundo destrua o seu interior.
Ela te protege daquilo que poderia envenenar o espírito e te afasta de impulsos que aprofundariam ainda mais os cortes que você já carrega. A mansidão cura porque ela te coloca na postura correta diante de Deus. Um coração manso é um coração ensinável, moldável, aberto à direção do Espírito. E quando você está nessa posição, Deus começa a revelar aquilo que a dor tentou esconder, o verdadeiro valor que você tem, a identidade que nunca foi anulada pelas feridas, o propósito que continua vivo mesmo depois das perdas. O orgulho tenta provar força, enquanto a mansidão permite receber força. O orgulho tenta vencer pela imposição, enquanto a mansidão vence pela confiança. E quando Deus encontra mansidão, Ele encontra espaço para restaurar, transformar e reconstruir onde o trauma tentou derrubar. E mansidão também cura, porque te liberta da necessidade de retaliar, explicar, controlar ou justificar. Quando o coração está ferido, ele deseja respostas imediatas, compensações rápidas, finais claros. Mas a mansidão aprende a descansar no fato de que Deus é justo, Deus é fiel e Deus é detalhista em cada área da vida. Ela te impede de tomar decisões precipitadas que agravariam feridas. Te impede de lutar batalhas que não te pertencem e te mantém na paz, da certeza de que o Pai vê o que ninguém viu, entende o que ninguém entendeu e cuidará de tudo no tempo que ninguém pode acelerar. A mansidão te devolve o equilíbrio, a calma, a sensatez e a sensibilidade espiritual que a dor tentou destruir. E por fim, a mansidão cura porque aproxima você do coração de Cristo. Ele disse que os mansos herdariam a terra. Mas antes disso, os mansos herdam cura, herdam descanso, herdam identidade e herdam estabilidade. Ao permitir que Deus trate a ferida com mansidão, você não apenas cicatriza, você se transforma. De alguém quebrado, você se torna alguém moldado. De alguém ferido, alguém fortalecido. De alguém aflito, alguém alinhado ao coração do Pai. E assim, a mansidão se revela como a porta secreta pela qual Deus conduz seus filhos ao verdadeiro, profundo e duradouro processo de cura. Entre a morte aparente e a vida que ainda respira, há momentos em que a alma chega a um ponto tão silencioso, tão esvaziado e tão escuro que tudo parece morto. Não morto no corpo, mas morto no propósito, na esperança, na direção, na capacidade de acreditar que algo pode ser restaurado. É aquela sensação de olhar para dentro e não encontrar força para mais um passo, mais um dia ou mais uma tentativa. Parece que tudo parou, como se o fôlego que sustentava a vida tivesse sido arrancado por lutas, desilusões, perdas sucessivas ou períodos intermináveis de estagnação. No entanto, aquilo que parece morte para o olhar humano, muitas vezes é apenas pausa para o olhar de Deus. E é nesse espaço sagrado, entre o fim que você acha que alcançou e o novo começo que ainda não enxerga, que a vida começa a respirar outra vez. A morte aparente não é ausência de futuro, é um convite silencioso para enxergar além do que você sente. Muitos dos maiores milagres de transformação nascem exatamente nesse terreno onde tudo parece encerrado. Mas Deus ainda está trabalhando nos bastidores. A semente, quando enterrada, parece morta. Mas é no escuro, sob a terra, fora do alcance dos olhos, que ela começa a germinar.
E assim também acontece com aqueles que pensam ter chegado ao fim, quando na verdade estão apenas sendo preparados para florescer de uma forma que seria impossível se continuassem na superfície. O que o mundo chama de fim, Deus frequentemente chama de transição. Entre a morte aparente e a vida que ainda respira, existe uma batalha silenciosa, onde você é confrontado com a dúvida, o medo, a solidão e a sensação de invisibilidade. É o território onde os seus pensamentos perguntam se vale a pena continuar, enquanto o espírito dentro de você sussurra que ainda não é hora de desistir. A vida de Deus não se mede por emoções, nem por resultados imediatos, nem por aquilo que os olhos conseguem registrar. A vida de Deus se manifesta mesmo quando você não sente nada, mesmo quando não vê mudança, mesmo quando tudo parece imóvel. Porque Deus não ressuscita apenas corpos. Ele ressuscita sentidos, clarezas, propósitos, coragens que estavam soterradas pelas circunstâncias. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, tudo parecia tarde demais. Havia cheiro de morte, luto instaurado e a certeza humana de que nada mais poderia ser feito. Mas Jesus nunca chega atrasado. Ele chega quando a situação é impossível o suficiente para revelar a glória de Deus. Assim acontece dentro da alma. Há áreas que parecem mortas, congeladas, esquecidas, mas ao ouvir a voz de Cristo, algo nelas se move. Não é imediato para fora, mas começa dentro, uma respiração pequena, um despertar discreto, um renascer que só o Espírito pode provocar. É o sopro divino quebrando o silêncio da morte aparente e reacendendo aquilo que ainda pertence ao propósito de Deus. A morte aparente também te ensina quem você é quando tudo se cala. Ensina que seu valor não está naquilo que consegue produzir, realizar ou provar. Ensina que a vida verdadeira não depende da força das próprias mãos, mas da força daquele que sustenta o universo e, mesmo assim, se inclina para sustentar você. Ensina que o que parece apagado pode, na verdade, estar sendo preparado para voltar a acender com uma intensidade que nunca teve antes. Ensina que Deus trabalha no oculto e que o silêncio dele jamais significa ausência, mas profundidade. Entre morrer e viver existe uma linha fina, e é nessa linha que Deus faz obras que não seriam possíveis em qualquer outro cenário. Ele não desperdiça dor, não desperdiça esperas, não desperdiça noites longas e não desperdiça corações que se rendem mesmo quando não sentem nada. Ele transforma esse estado de morte aparente em solo fértil, onde raízes novas nascem, onde identidades são redefinidas e onde você aprende que a vida não acabou. Ela apenas mudou de forma. O sopro de Deus ainda está aí. A respiração dele ainda percorre seus pensamentos. A presença dele ainda envolve seus passos. E enquanto houver um único fio de vida vindo do alto, há possibilidade de recomeço. O que parece morto está apenas esperando a palavra certa. E quando Deus fala, até o que já foi sepultado responde. A morte aparente é o cenário onde Deus escreve alguns dos recomeços mais poderosos. E se você está nesse ponto agora, não interprete o silêncio como fim. Interprete como gestação. A vida ainda respira aí dentro. A vida ainda chama pelo seu nome. A vida de Deus não falha, não se atrasa e não se apaga. E quando ela despertar plenamente em você, tudo aquilo que parecia fim será lembrado apenas como o lugar onde Deus começou algo completamente novo.
O descanso, que só existe para quem desiste do controle. Há um tipo de cansaço que não nasce do corpo, mas da alma. Não é o peso de um dia exaustivo, nem o desgaste físico de responsabilidades acumuladas. É o peso de carregar tudo sozinho, de tentar prever cada resultado, de tentar antecipar cada problema e de tentar controlar aquilo que nunca esteve realmente nas suas mãos. Esse cansaço é silencioso, mas corrosivo. Ele se esconde por trás de sorrisos, de compromissos bem cumpridos, de metas alcançadas e de aparente estabilidade. Por dentro, porém, a alma está esgotada, porque nenhum ser humano foi criado para carregar o peso de ser o próprio sustentador. E é exatamente nesse ponto que Mateus 11, 28, 30 revela seu poder. O descanso verdadeiro não vem quando você resolve tudo. Ele vem quando você entrega o que não pode mais carregar. Desistir do controle não é desistir da vida. Não é abandonar a responsabilidade e nem ignorar a realidade. Desistir do controle é reconhecer que existe um limite para aquilo que as suas forças conseguem alcançar e que tudo, além desse limite, pertence a Deus. O coração encontra descanso quando entende que a sua parte é obedecer, caminhar e permanecer fiel. Mas a parte de Deus é abrir portas, sustentar processos, curar feridas, direcionar caminhos e corrigir rotas. O descanso nasce quando você libera das mãos aquilo que tentou segurar com mais força do que deveria. E quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais distante fica da paz que Jesus prometeu. O controle humano nasce do medo, medo de perder, medo de não ser suficiente. Medo de ser ferido outra vez, medo de ser deixado para trás, medo de ver tudo ruir. E enquanto o medo governa, a alma vive em alerta constante, como alguém que dorme com a luz acesa, esperando o próximo impacto. Mas o descanso de Deus só chega quando o medo deixa de ser o comandante do coração. Quando você diz para si mesmo, eu não preciso prever o futuro, porque Deus já está lá. Eu não preciso segurar tudo, porque Deus não solta. Eu não preciso entender agora, porque Deus já viu o fim desde o começo. Nesse exato instante, a alma respira de um jeito que não respirava há anos. Jesus não convida pessoas fortes, ele convida pessoas cansadas. Ele não chama aqueles que dominam tudo, mas aqueles que já não conseguem mais sustentar o próprio peso. Ele não oferece descanso para quem ainda insiste em controlar cada detalhe, mas para quem decide colocar o jugo nas mãos certas. O jugo de Cristo não é peso, é alívio. Ele não aprisiona, ele guia. Ele não aperta, ele direciona. E ao caminhar lado a lado com ele, você percebe que não precisa mais lutar contra tempestades sozinho. O cansaço perde força quando você entende que nunca foi sua responsabilidade carregar o mundo, e sim permitir que Deus carregasse você. O descanso verdadeiro não está no resultado final, mas na confiança durante o processo. É aquela paz que surge mesmo quando nada mudou por fora. É o tipo de serenidade que não depende de circunstâncias, porque nasce de um coração que decidiu parar de disputar o trono com Deus. Enquanto você tenta controlar tudo, a ansiedade domina. Quando você entrega, a paz ocupa o lugar que antes era da preocupação. O controle gera exaustão, a entrega gera descanso.
E essa entrega não acontece uma única vez. Acontece diariamente em pensamentos, em pequenas escolhas, em orações sinceras que dizem: Pai, eu não dou conta sozinho. Há lugares dentro do seu coração que só serão curados quando você parar de lutar contra Deus e começar a caminhar com Ele. Há respostas que só chegarão quando você parar de exigir explicações e permitir que Ele te conduza pelo caminho da confiança. Há direções que só aparecerão quando você parar de tentar criar seus próprios atalhos. Há bênçãos que só serão liberadas quando você parar de puxá-las para si com força e deixá-las repousar nas mãos dele, que sabem exatamente o tempo certo de cada porta se abrir. Desistir do controle não te enfraquece, te liberta. Te liberta do peso que não é seu. Te liberta da ansiedade que te aprisiona. Te liberta das expectativas que te ferem e te liberta da pressão de ter que ser forte o tempo inteiro. Quando você entrega o controle a Deus, você não perde nada. Você ganha descanso, clareza, direção e uma força que não vem mais do esforço humano, mas da presença divina. E é nesse lugar de entrega que a alma finalmente encontra o descanso profundo e duradouro que Jesus prometeu. O caminho leve que transforma o fardo em liberdade. O fardo que carregamos não é apenas físico ou emocional, ele é espiritual. É o peso de expectativas, culpas, arrependimentos, ansiedades e responsabilidades que nunca foram feitas para serem sustentadas por uma única pessoa. É o peso de tentar controlar tudo, de manter a fachada de força, de não se permitir fraquejar, de carregar sozinho aquilo que desde o início deveria ser compartilhado com Deus. E por mais que você se esforce, quanto mais tenta suportar o que não consegue, mais pesado o mundo se torna. Mas Jesus nos revela um caminho diferente. Ele nos convida a aprender dele, a seguir o seu exemplo e, assim, a experimentar a verdadeira leveza da alma. Esse caminho não é simples de entender com a mente, ele só é sentido com o coração. Seguir o caminho leve não significa ignorar responsabilidades ou fraquezas. Significa permitir que o jugo de Cristo substitua o peso que não nos pertence. Enquanto a vida exige esforço humano, ele oferece um descanso espiritual que transforma a forma como sentimos e carregamos o que nos sobrecarrega. É um convite para caminhar lado a lado com aquele que conhece nossas dores, nossos limites e nossa história inteira. Ele não apenas oferece alívio temporário, mas ensina um modo de viver onde os fardos se tornam oportunidades de crescimento, aprendizado e aproximação de Deus. É um caminho que desafia a lógica humana, porque nos ensina que a força verdadeira não vem do esforço incessante, mas da entrega consciente e contínua. A transformação do fardo em liberdade acontece quando a alma aprende a confiar plenamente, não nas próprias mãos, mas nas mãos do Pai. Cada preocupação entregue, cada peso compartilhado, cada momento de rendição traz uma sensação de alívio profundo que não é apenas emocional, mas existencial. Essa leveza não apaga o desafio, mas muda a forma como você o experimenta. Não é mais um ataque, mas um treinamento. Não é mais um desgaste, mas uma oportunidade de perceber que você não está sozinho. O fardo permanece, mas a sua relação com ele muda. Ele deixa de esmagar e passa a ensinar, guiar, fortalecer e transformar. Seguir Jesus no caminho leve significa aprender que cada passo, mesmo que pequeno, é sustentado por uma força que não se cansa, que não se distrai e que não falha.
É perceber que aquilo que parecia insuportável se torna suportável quando entregue ao cuidado divino. É compreender que quando a alma para de lutar contra o que não pode controlar, ela começa a perceber que não precisa lutar contra a vida inteira. Há uma mudança de perspectiva que só ocorre quando você reconhece que o descanso não é ausência de esforço, mas alinhamento com Deus. O esforço humano continua, mas ele não domina mais. Ele deixa de ser uma carga e se torna parte do aprendizado, parte da caminhada, parte da entrega que transforma. A leveza que Jesus oferece também traz liberdade emocional. Quando o coração percebe que não precisa mais provar força, que não precisa agradar a todos, que não precisa justificar cada escolha, que não precisa manter um controle que não possui, ele começa a se abrir para a paz verdadeira. Ele aprende a viver sem pressa, sem ansiedade constante, sem medo do que não pode controlar. Descobre que a vida é sustentada por um ritmo que não depende do próprio esforço, mas da presença constante de Deus. E é nesse ritmo que a alma finalmente respira plenamente, sente confiança verdadeira e descobre a força que vem da rendição diária. Seguindo esse caminho leve, a alma aprende que o descanso não é um privilégio, mas um direito concedido a todos que decidem confiar. Ele não depende do que você faz, mas de quem você escolhe deixar guiar sua vida. A transformação do fardo em liberdade é gradual, mas inevitável. Para aqueles que caminham com Cristo, cada peso entregue se torna uma oportunidade de crescimento. Cada dificuldade se torna aprendizado. Cada dor se torna ponte para a esperança. E no fim, o caminho leve não apenas alivia, ele muda você. Ele não apenas muda o fardo, ele muda a percepção da vida, a relação com o mundo e a profundidade da fé. Ele ensina que quando você aprende a deixar ir, a alma finalmente se encontra livre. O descanso que transforma a vida. Chegamos a um ponto de compreensão que vai além do que os olhos podem ver, além do que as emoções conseguem explicar e além do que a mente humana se atreve a controlar. O descanso que Jesus oferece não é um conceito distante, não é uma promessa vaga e nem uma recompensa futura. Ele é uma realidade viva, presente agora, acessível a todos que se aproximam com honestidade, rendição e fé. O descanso que transforma a vida não nasce do esforço, da luta ou da tentativa de controlar o incontrolável. Nasce do momento em que o coração cansado, sobrecarregado e ferido decide confiar totalmente naquilo que não pode ser construído com as próprias mãos. É nesse instante de entrega que a paz invade, que a alma respira, que o espírito se fortalece e que a vida se reorganiza sob a direção de Deus. A caminhada até aqui revela uma verdade profunda. Todos carregamos fardos que não fomos feitos para sustentar sozinhos. O mundo nos ensina que força é sinônimo de resistência, que vencer é sobre suportar tudo sem ajuda, que a vida depende da capacidade de nunca fraquejar. Mas Cristo nos ensina o contrário. Ele nos mostra que a verdadeira força se manifesta na capacidade de render-se ao divino, de deixar que a sabedoria infinita de Deus guie cada passo, que o amor eterno dele preencha cada vazio, que o descanso dele renove cada aspecto que pensamos ter perdido para sempre. O descanso de Jesus não remove o peso do mundo,
mas transforma a maneira como percebemos e carregamos esse peso. Ele nos dá equilíbrio, clareza, leveza e coragem para continuar, mesmo quando tudo parece impossível. Ao longo dessa jornada, aprendemos que a mansidão cura, que o silêncio não é abandono, que a rendição não é fraqueza, que a entrega do controle abre espaço para a liberdade, que a vida ainda respira, mesmo quando tudo parece morto. Cada ensinamento revela que a paz de Deus não depende das circunstâncias externas, nem da rapidez com que as respostas chegam. Ela nasce no interior, quando a alma aceita que não precisa lutar sozinha, quando permite que o jugo de Cristo se torne leve, quando aprende a caminhar lado a lado com aquele que conhece cada ferida, cada medo e cada desejo mais profundo. Esse descanso não é passageiro. Ele é permanente para aqueles que decidem confiar, que decidem se render, que decidem viver de acordo com o ritmo do Espírito. O descanso transformador também muda a percepção da vida. Ele não promete ausência de problemas, mas ensina como enfrentá-los com serenidade. Não promete caminhos sem desafios, mas oferece força que não se esgota, presença que não falha e direção que nunca se perde. Ele não é conforto superficial, é cura profunda. Ele não é alívio temporário, é restauração completa. Quem experimenta esse descanso passa a perceber que a vida não precisa ser carregada com tensão, medo ou ansiedade. O peso que antes esmagava se torna lição, oportunidade e caminho para a maturidade espiritual. A alma que aprende a descansar em Cristo aprende também a amar, perdoar, esperar e perseverar com fé genuína. E, finalmente, entender o descanso de Jesus é perceber que Ele é convite para uma vida nova. É chamada para caminhar com leveza, mesmo em meio às tribulações. É oportunidade de experimentar o reino de Deus na terra, começando dentro do próprio coração. É abertura para receber aquilo que você não poderia criar sozinho. Cura, liberdade, esperança, direção e paz que excede todo entendimento. O descanso que transforma a vida não é opcional, é essencial. Ele muda pensamentos, emoções, atitudes e decisões. Ele reescreve histórias, reconstrói corações e redefine a forma como você percebe a existência. Quando você entrega tudo a Ele, descobre que descansar não é apenas possível, é necessário, vital e profundamente libertador. O descanso que Jesus oferece é a promessa de que mesmo nos dias mais pesados, mesmo nos momentos de maior desânimo, mesmo quando a vida parece impossível, a alma encontra abrigo, a fé encontra força e o espírito encontra liberdade. E é nesse descanso que a verdadeira transformação acontece.